Olá, gente, boa noite. Vou esperar a galera entrar para fazer um convite para Nath. Vou mais pra Boa Oi, noite, Nath. tá maravilhosa! Obrigada. Especialmente para você, estamos aí. Olha quem tá aqui, ele quis dar um Oi, oi. Theo, tudo bem? Deixa eu tirar a coisa. Eu acho. Theo tem que participar de todos os lives de domingo. Eu voto que sim. É isso, entendeu? Eu A gente sempre voto. Nath vai esperar mais uma galerinha chegar, a gente vai papeando então. E aí, Theo, conta pra gente como é participar de todas as missas de domingo. A gente gosta muito de te ver, viu? Você Mas gosta você de tem aparecer? que falar. Gosto. Você gosta? Sim. E o que você mais gosta da live? De ver o tarô. O tarô. Ele gosta de escolher os decks. É isso, ele participa junto, né? Ele participa. E aí, é isso. A gente começando agora amanhã, o mês das mães, e a gente tem o quê? As crianças participando junto com a gente, né? Que delícia. É isso. Acho que não existe coisa melhor, né? Da gente poder compartilhar com eles o que a gente está passando, está informando, né? E eles estarem gostando de tudo isso, né? A É, gente vai falar um pouquinho disso também na live hoje. incluir as crianças na magia, né? Sim, mas a gente é igual, inclui da forma que ele gosta, né? Ele gosta de escolher os decks, então essa é a parte que ele se sente mais importante, mais inclusivo dentro, né, do trabalho da mãe, vamos dizer assim, né? Mário. Coisa linda, gente. Acho que o pessoal já está entrando, então vou me apresentar. Meu nome é Natália, né? Eu sou auxiliar também de marketing na Editora Unidos. Também sou mãe de 3 filhos, sou oraculista, terapeuta, também adoro esse mundo de magia e fiquei apaixonada quando conheci o Tarot das Lobas e a Nath. Né, ele realmente fez muita diferença na vida como mulher, né? Ele coloca realmente pra gente um outro lugar, né? Tipo, vamos nos valorizar e colocar em primeiro lugar, porque a gente tem muitas outras coisas, mas a gente precisa cuidar da gente também como mulher, né? É muito legal. Nath, se apresenta também pra gente, por favor. Nath, bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Boa noite para as mulheres maravilhosas que estão presentes, que comentaram aí. Para Vanessa, da Vanessa, adoro o trabalho da Vanessa, que é outra autora da Editora Unido. Linda. Inclusive, eu uso muitos baralhos dela, das Senhoras da Magia. Na verdade é esse, né? Eu tenho outros que eu tenho interesse, que é o da Rosa Caveira. Mas bora lá. Eu sou a Nath, eu sou mãe do Telzinho, de 8 anos. Eu sou uma Linda. bandista, eu sou uma mulher feminista. Eu estudo psicologia analítica, muito por conta própria, ainda que eu faça uma pós. É, eu sou taróloga e professora de tarô já faz 3 anos. Eu leio tarô já faz 6 anos. E eu tenho uma visão de mundo muito simbólica, né? Então, o tarô entra nesse momento em que eu tento traduzir aquilo que eu estou vivendo, os meus processos, a minha subjetividade, e transformar numa ferramenta útil para o desenvolvimento, né, da mulher. Então, ele é muito pensado para essa subjetividade específica. Ai, que delícia, né? Aqui, Nates, estamos lindas. Sempre, ai, gente, só tem pessoas queridas, lindas aqui nessa live hoje, gente. Que delícia. Tão bom poder, né, contar com pessoas que gostam da gente, consegue prestigiar, né, em momentos especiais, né? Eu tenho certeza que essa live vai ser muito especial. Que a gente começa ela e só Deus sabe como a gente termina, né? É, Porque aí as coisas vão fluindo
E aí vai pegando a energia do pessoal que tá aqui e vai dando tudo certo. Essa é uma. Eu queria aproveitar, Nath, para deixar já desde a sugestão. É, aproveitem para perguntar o que vocês têm dúvidas sobre o tarô das lobas. Oportunidade da gente dialogar, né? De ter uma conversa, porque às vezes eu abro muita caixinha sobre isso, recebo muita DM, mas é diferente a gente estar aqui, né? Tipo, eu tô respondendo na hora, você sabe, tem uma troca de verdade, né? Então, fica aí aberta a sugestão para vocês escreverem o que vocês quiserem a respeito e quiserem esclarecer, tá bom? Isso aí, gente. Coloca ali aqui embaixo tem aquele pontinho de interrogação, coloquem as perguntas. Aí a gente vai aqui falando de algumas pautas que a gente tem e aí a gente vai encaixando as perguntas que a gente quer saber tudo sobre o tarô das lobas hoje. A gente veio aqui primeiro, né, falar um pouquinho qual era o tema da nossa live hoje, que era a psicologia da adivinhação. E aí, Nath, eu queria te perguntar um pouquinho para você falar o que é a psicologia da adivinhação. Então, Nath, eu gosto muito desse nome dele, é um nome dramático. Eu acho que ele traz um peso, assim, a psicologia da adivinhação. Ele é inspirado, na verdade, num livro da Von Franz. A Von Franz, ela é discípula do Jung, que é o pai da psicologia analítica. A Von Franz, ela vai levar o estudo do símbolo para um lado muito do ocultismo, assim, dentro da psicologia, e ela vai falar da lógica desses jogos de probabilidade, entendeu? Então, a sincronicidade e como que funciona, ela vai construir toda uma teoria de como funciona esses jogos, porque ela vai experimentar esse tipo de oráculo de uma maneira muito cética, sabe? Mas aí, como ela entende, como o próprio princípio de inconsciente é um conceito que eles se apoiam na psicologia analítica também, porque o Jung ele é o discípulo do Freud, que vai trazer a ideia de inconsciente, o Jung ele vai mais fundo, ele vai para inconsciente coletivo. Então, como ela já acredita no invisível, né, que é tudo aquilo que a gente não domina, o inconsciente, aí ela se abre para viver essa experiência e trazer esse estudo sobre como isso funciona. O que eu fiz? Eu pesquei, na verdade, como estudante de pós-graduação da psicologia analítica. Assim, você vai me atrapalhar, eu vou precisar que você saia do meu colo. Eu trouxe conceitos para dizer, para esclarecer, para ensinar como é que o tarô, ou as ferramentas oraculares, a cartomancia, qualquer que seja, na verdade, se relaciona com o inconsciente. Como ela pode ser uma ferramenta terapêutica, mas principalmente para estudar o tarô, se eu tenho um repertório de conceitos que são da psicologia analítica, o quanto ele ganha profundidade, sabe? Quanto ele ganha riqueza. Então, é nesse lugar que surgiu a minha playlist, que tá lá no YouTube, que tem aula. Eu tava estudando elas de novo, tava ouvindo elas de novo. Então, vai falar da ética dentro da leitura, né? Das éticas que são éticas de território terapêutico, que são éticas dentro do campo da psicologia, que a maioria dos cartomantes não se atentam. Mas, cara, é muita responsabilidade você ser uma tradutora do inconsciente, uma tradutora do invisível, do simbólico, e você abrir ali um canal de comunicação com outra pessoa que está num lugar de vulnerabilidade. Então, tem uma hierarquia, sim. É um lugar onde pode acontecer abuso de poder. Então, eu falo muito sobre isso, sobre a ética na hora de manusear isso. A ética é a responsabilidade que você tem que ter com a pessoa do outro lado, né? Ainda mais porque nesse momento a gente está ganhando dinheiro com isso, né? Vendendo curso, vendendo deck, como se nunca se vendeu antes. Então, é muito fácil para a pessoa que vê essa oportunidade também abusar dessa oportunidade. Né? Ela vai abusar da vulnerabilidade do outro, que está precisando de uma orientação e direcionamento, e ela vai ficar fazendo leitura semanal, se a pessoa assim desejar, né? E por isso.
E aí a gente tem várias problemáticas. Então, a psicologia da relação, ela é muito ampla. Ela vai desde esse lugar de, tipo, vamos falar sobre a responsabilidade do tarólogo, vamos falar sobre as éticas de comunicação, vamos falar sobre os conceitos da psicoanalítica que estão dentro desse estudo, né? E como a gente pode fazer dessa experiência a mais terapêutica possível também. Nath, é bem o que você disse mesmo. Antes de tudo, deixa eu pedir pro pessoal compartilhar a live. Gente, compartilhe aí com os amigos, para que chamem mais gente, para que mais pessoas consigam assistir a gente e saber um pouquinho desse assunto, conhecer um pouquinho mais do Tarô das Lobas. E, gente, eu sei, conheço várias pessoas agora que estão aqui. Várias de vocês também são oraculistas, tarólogas. Conta pra gente o que você acha, se faz sentido tudo que a Nath falou agora. Porque realmente, cada vez mais a gente vê isso acontecer, né? A questão, principalmente da ética na leitura, né? Eu acho Cara, que muitas pessoas são autodidata e aí... você sabe que eu acho que é muito valioso a gente trocar ideia sobre a prática, muito mais do que a gente ficar fazendo esses cursos de aprender. Legal, tudo bem você fazer o Sim. curso, descobrir o significado das cartas. Mas uma coisa que não tem nos cursos e que é muito necessária é, tipo, como que isso acontece? Dentro do consultório, quais são as condutas, entendeu? Como você vai comunicar X ou Y coisa? Como a sua visão de mundo, porque a sua visão de mundo ela vai ser, a sua consulta vai ser atravessada por essa visão de mundo, né? Então, assim, esse é um conteúdo que falta ser falado, que falta as pessoas também parem em trocar ideia. Então, eu acho que talvez exista um constrangimento, né? Tipo, meu, como você fala assim, só que se acontecer tal coisa na consulta, né? Como lidar com uma situação que, tipo, você abre o tarô e o tarô não revela nada de novo, por exemplo? Acontece. Acontece. Então, não é uma consulta barata. Você acha que eu fico feliz quando isso acontece? Não fico. Mas eu falo, cara, é isso, assim. Às vezes é o que o tarô Não é tem. o momento da pessoa saber daquilo, né? Às vezes não é o momento da pessoa saber daquele assunto determinado, ou são perguntas assim também que as pessoas às vezes não têm muito noção para perguntar, né? Talvez a pessoa tá, sei lá, doente e aí ela vai desencarnar, tal. São perguntas que não são coerentes, né? Como uma leitura de tarô ou algo parecido, né? E às vezes acaba deixando a gente meio sem ter uma forma, né? As pessoas às vezes não têm conhecimento para falar como falar isso para as pessoas, né? Como falar para o consulente, vamos dizer assim. Meu, ontem eu estava numa aula do desenvolvimento mediúnico, né? No terreiro de Umbanda. E eu faço atendimento. Eu sou médium de incorporação, eu faço atendimento dias. E a Mãe Santo, ela estava falando uma coisa que é exatamente isso que acontece com o tarô, às vezes, ou numa leitura oracular. E aí eu quero saber de vocês, que estão aí, que atendem, inclusive de você, Nath, porque o que rola? Às vezes, tem coisas que se apresentam, ou guia, né? Às vezes o guia, ele tem uma informação, ou a gente vê na mesa uma situação, e não é sobre estar certo, porque eu não tô, o outro não tá me pagando para eu estar correta, tá ligado? Então, eu não tô ali para provar que eu sou uma médium super poderosa, médium vidente, entendeu? Sei lá, uma médium vidente, Cláudio vidente, que sensitiva e todos os objetivos possíveis, porque não é uma disputa de poder, né? Não é um lugar onde não é minha obrigação provar nada, não é obrigação do guia provar nada. Então, eu também tenho que ter, como oraculista, muito discernimento na maneira que eu vou fazer a comunicação e o que eu vou comunicar. Porque tem coisa que se apresenta no jogo que eu vou pensar, cara, se eu falo isso ainda... Porque não é sobre a pessoa passar 6 meses e falar, cara, Natália, ela acertou o meu futuro, mano. Nossa, como ela é foda. Não, não é sobre isso. Sim. Isso é o ego, querendo se provar. O lance essa informação que eu vou dar, ela vai trazer angústia, ela vai trazer ansiedade,
ou ela vai trazer alguma paz, né? Algum acolhimento. É como eu posso ser útil para o outro, não é sobre você. Sim. Né? É, eu acho que é exatamente, para mim, né, com a experiência de oraculista, eu tenho na minha cabeça que a gente é sempre a última pessoa, última coisa que a pessoa vai buscar. Que ela já tentou de tudo na vida, ela vai falar, vou lá fazer uma leitura porque vai resolver, porque eu já tentei várias outras coisas e não deu certo. E aí a gente tem que sempre pensar, né, a forma que a gente vai falar, porque isso pode mudar a vida da pessoa. Ela pode sair de lá e falar, meu Deus do céu, meu mundo vai acabar se isso acontecer, e eu vou me jogar da ponte. Uhum. Né? É muito sério, é muito a questão de atender uma pessoa, né, lidar com a vida de outra pessoa é muito sério. E às vezes isso não é levado a sério por alguns oraculistas, né? É uma são regrinhas que a gente precisa colocar, pelo amor de Deus, ouçam tudo isso, né? Trabalhem com ética e com responsabilidade. Essa é a palavra, responsabilidade. Que eu Habilidade. acho que quando a gente senta um consulente na nossa frente, ele tem que sair melhor do que ele chegou para você. Independente se ele tem uma notícia boa ou uma notícia ruim. Ele precisa sair melhor do que ele chegou. Nem que for só com uma, sei lá, uma cartinha última, aquela que você dá um conselho pro mês, pra semana, né? Uma motivação. Mas ele precisa sair melhor do que ele entrou. E você sabe, me parece, assim, é que as pessoas chegam, muitas vezes elas têm a resposta, né? Muitas vezes elas têm a resposta, só que elas estão com uma ansiedade. Então, tipo, eu indico, Hum, cara, você quer passar numa consulta? Tudo bem, mas avalie da onde está vindo a sua urgência. Porque eu quero tanto, porque eu não posso lidar com o desconhecido. Porque eu preciso ter certeza e porque eu preciso que alguém me diga de fora que o caminho que eu estou seguindo é o correto, né? Quando isso é um discernimento muito meu, isso não está na mão de outra uhum, pessoa. sim, Então, do vazio, né? Do tipo, preciso controlar, preciso buscar um alívio, porque no fim das contas é sobre isso. E aquela coisa da pessoa já saber, mas no geral a pessoa ela sabe, ela quer aquilo que eu apresento como caminho, como você é difícil, são raros os casos em que fala, nossa, tem uma coisa aqui, ó, reveladora. Não, mano, você sabe. Você já já sabe. veio tudo intuitivamente, você já teve um déjà vu daquilo, mas você precisa ouvir de outra É pessoa. uma questão de trabalhar muito, né, a nossa confiança na nossa Hum, própria ação, que é uma coisa que a gente, bom, como mulheres, né, a gente foi muito desestimulada a confiar na gente mesma, né? Então, é super válido que eu vá buscar uma aprovação externa, né? E aí, Nath, vamos já agora falando dessa questão, e eu tenho algumas perguntas sobre o tarô. Primeiro, me conta um pouquinho como foi a ideia, né, de ter feito tarô, de ter colocado nas cartas em evidência a mulher, que é isso que a gente está falando agora, né? Por quê? Porque o tarô das lobas eu tô com ele aqui na mão. É bom que eu pegar umas cartinhas, mas por que colocar a mulher em evidência? Qual foi o seu intuito com isso? Olha, eu vou falar para você uma taróloga de Apucarana, a Anne, não sei se ela tá aqui, se ela vai ver depois, ela não tem que Nath, eu não tô te fazer esse ouvindo. negócio nascer. Voltou. Porque tem um monte de coisa que, tipo, não deve ter sido um processo de criação tranquilo. Você não pegou e tinha uma ideia. Não necessariamente dialoga com a outra do mesmo naipe. Então, ele é muito complexo. E o processo de criação foi muito complexo. E foi assim, cara. A pandemia, né, me fez buscar uma maneira de lidar com os lutos que eu estava vivendo na época. Então, ele é fruto de muita dor mesmo. Eu sangrei esse tarô. Eu
chorei. Nath, a gente não tá te ouvindo muito bem. Não sei se você tá ouvindo a gente. Tá cortando, às vezes, a sua voz. E aí volta. Agora eu não tô ouvindo. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês o tarô das lobas, ó. É o que a Nath tá falando, ó. Tem várias mulheres, né? Ele é baseado no... Pode falar, Nath, quando você... Ele tem várias mulheres desenhadas, ó, pendurada. E ele é um tarô baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Tem vários contos e dentro dele ela vai contando em cada naipe. Oi, Nath, ouvimos. Oi, fala. Ainda não. Voltou! Voltou! Onde eu Nath, você paramos de estava parar? contando sobre o processo criativo que você estava sangrando para fazer nessa parte que você estava, que foi sobre os lutos e tudo mais. Tá. Bom, e aí eu precisava simbolizar tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Todos os lutos simultâneos daquele momento. E eu encontrei a página, né? Tipo, eu pensei em escrever e colocar, voltar a ler o Mulheres que Correm com os Lobos. E eu estava estudando tarô na época e já fazia um ano que eu lia o tarô. E aí só que quando eu fiz a página que chamou Pesquisadoras da Lua, depois chamou Oráculos Lunares, e aí quando eu criei a página, eu já sabia que eu queria fazer um oráculo. Só que eu não sabia o quê. Então, conforme a página foi nascendo, eu fui escrevendo, né? O tarô, a ideia foi surgindo. E aí eu fui fazendo as coisas, foi muito instintivo, foi muito igual a Vasalisa, assim, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu só sei que eu tô fazendo o que eu tô sentindo vontade de fazer sem pensar muito, né? Tô eu, minha bonequinha no bolso aqui, e fui dando, tanto é que teve um curso do Tarô das Lobas antes do Tarô das Lobas existir, sabe? Que foi uma puta loucura. Gente, eu olho e falo, gente, essas mulheres, cara, eu sou muito fã delas. Porque elas não sabiam quem eu era, não sabiam se ia ter tarô. Demorou mais 2 anos para o tarô nascer. Elas pagaram para fazer um curso de meses. Elas não faltavam nas reuniões semanais, sabe? Então, tipo, foi Legal. pulso e um movimento e uma coisa assim de tipo, essa louca que tá construindo. E eu tava construindo as cartas enquanto eu tava dando as aulas, junto com a Valéria. Então era uma correria toda semana, porque eu tinha que entregar a aula da semana que vem e eu nem sabia qual ia ser a carta, tá ligado? Eu nunca falei isso, eu acho. Não, é a primeira vez. Tô aqui surpresa, falando, meu O Deus. que eu tava fazendo, eu acho que tinha um pouco essa sensação. Algumas pessoas perceberam, mas era muito intuitivo e instintivo. E a minha vida, na verdade, naquele momento, ela era só isso. Ela era só isso. A gente estava de quarentena, eu saí do trabalho que eu estava para fazer isso, eu tive esse privilégio, né? O Theo, ele estava em homeschooling, o meu relacionamento estava horroroso, então eu estava tentando fugir mesmo dele. Eu me afundei nos meus estudos, sabe? Mas ele me deu muita força também, por mais que tenha sido difícil. Eu acho que todos Legal. os meus relacionamentos e minha vivência pessoal contribuiu muito para cada uma das cartas. O grande lance foi que eu tinha os arcanos maiores escritos, porque eu tinha que ter, por causa das aulas que eu dei sobre esses arcanos maiores, e cada aula era muito diferente uma da outra, tá? Então, tanto é que eu tinha uma visão tão filosófica, muito mais filosófica do que hoje, do tarô, e muito menos simbólica. Hoje eu consigo ser mais simbólica. Antes eu era muito ampla. Então, eu pegava o tarô, eu viajava o mundo na carta do tarô. O mundo! Então, a gente chegava e ia fazer uma aula sobre um conto. Cada conto tinha 2 aulas.
Aí a gente falava só sobre os arcanos maiores, né? E aí Uhum. a gente falava, mano, eu lembro que a mulher esqueleto, por exemplo, era a modernidade líquida que a gente falava, era um monte de coisa, menos sobre o símbolo da carta. Falava sobre a morte ali por cima, mas a gente viajava tão profundo. E foi um processo com mulheres que é muito revolucionário, né? Então acho que a gente foi suporte. Eu estabeleci Sim. vínculos profundos com aquelas mulheres, são mulheres que hoje são minhas amigas, que ficam na minha casa. Quando elas vêm para São Paulo, assim, eu enviei para algumas mulheres os tarôs, né, como agradecimento pela confiança nesse trabalho, sabe? Que foi E, totalmente. sinceramente, eu acho que elas ajudaram até a produzir, né? Porque eu acho que, né, esse bate-papo que vocês tiveram dentro desses encontros deve ter sido surreal, assim, pela Mano, troca de energia, de intuição, de tudo, do processo criativo que você estava criando, né? elas participaram, tá? Elas participaram. Tem carta que foi inspirada por aluna. O Cavaleiro de Espadas, que é uma que a gente está trabalhando, foi inspirada por uma aluna. A Poli, por exemplo, que acabou de entrar, ela estava lá. Ela presenciou essa Que loucura, legal. essa magia, porque isso aí, Sim, cara, só. E como foram fluindo muito assim, foi tudo mesmo sem pensar, foi tipo todo dia. Eu não tinha uma. Hoje eu sou organizada, né? Eu tenho uma agenda de publicações. Meu, não, era assim, basicamente foi um lance, sim, tipo assim, ó, recebendo e passando, recebendo, passando, recebendo, passando. E aí, claro, muito estudo, tal, mas na hora que todos os desenhos estavam prontos, inclusive os arcanos menores, quando a Valéria me entregou tudo, eu ainda enrolei muito para escrever, porque eu achei que eu ia pegar a K também, eu não vi se você tava aí. ai, gente, que delícia de poder compartilhar isso com essas pessoas Cara, que estão aqui para contar. Conta pra gente, como foi para vocês esse processo. A gente quer saber. foi uma experiência. E é isso, né? Tem a moça que esqueci o nome, mas ela falava, eu tava preocupada, né, gente? Eu falei, gente, olha isso. Eu não sei, né? Nunca tinha dado um curso de nada, nunca tinha falado nada de nada na Sim, vida pra ninguém. Ai, eu de não tinha repente. cura ou confiança que eu tenho hoje, né? E aí eu ficava preocupada as mulheres falavam, cara, tem tanta verdade no que você tá falando, é tão visceral que, sabe assim, eu tô confiando no que você tá fazendo. Sim, E eu acho que esse foi o adubo necessário e para mim, e acho que para qualquer outra coisa que a gente vai criar, né, Nath? A sim. comunidade ao nosso redor, cara, faz toda a diferença. A gente não Eu faz as acho, coisas sozinho, não. eu acho que a energia que vocês criaram, né? Aquela egrégora que ficou lá, né, presa para construir esse tarô, é indescritível, Sim, né? Não tem como explicar. eu faço um agradecimento. Quando eu faço a página de agradecimento, eu agradeço as alunas. Eu falo, meu, as mulheres que estiveram na primeira edição do Tarô das Lobas, eu não vou me esquecer. Não vou, foi Muito muito especial. E tenho certeza que elas também não vão esquecer disso nunca, que vai ser uma experiência para a vida que eu tenho certeza que se você inventar qualquer outro curso do Tarô das Lobas, não vai ser nada parecido com isso. Não vai, não vai. E olha, eu tenho a gravação desses encontros. Ah, Eu tenho que parte legal. de fazer alguma coisa com essas gravações. Daqui a Ai, pouco eu libero, os lanço no YouTube, alguma coisa eu vou fazer. sim, a gente quer conhecer, a gente quer saber. Que legal, super legal saber que você tem, né, gravado isso para a gente, né, entender melhor. E às vezes são coisas que eu tenho certeza que tem experiências, né, das alunas e tudo, talvez que é o que a gente está passando agora, ou que passou, né, durante a pandemia, que pode ser entrar para a gente com tanta a similaridade, né, sobre as nossas coisas. Que legal, Nath. Muito legal saber que mais mulheres ainda participaram desse tarô. Isso é um ingrediente especial que eu preciso mencionar mais, que foi bom eu ter trazido à tona para refrescar a memória, sabe? Ah, olha que ideia linda. Bora fazer, boa Um ideia. documentário, acho sucesso. Mas eu queria mencionar o processo do ano passado, que foi quando eu escrevi o livreto de verdade, assim, porque eu tava muito tranquila,
com o que eu tinha escrito sobre os arcanos maiores em 2021. Aí me deu uma pane no sistema. Você presenciou isso? Quem acompanha o meu a Hilde provavelmente presenciou isso, que está sempre acompanhando os meus stories, que viu a hora que eu travei a página, mudei o nome da página, comecei a repensar todo o que eu estava fazendo, tudo. Comecei a repensar como eu estava existindo. E foi quando eu entrei na Umbanda, cara. Foi a hora que eu entrei na Umbanda. E assim, eu só entrei na Umbanda por causa da psicologia analítica. Sem a psicologia analítica, eu teria demorado mais, provavelmente, para fazer esse movimento. Eu teria aí todos os meus preconceitos, uma vez que a gente é um país que foi colonizado com valores cristãos. Então, eu estava muito ainda nessa ideologia. Mas aí eu cheguei no fundo do poço, que eu achei que eu não ia conseguir chegar lá no fundo, mas fundo eu já achei que eu já estava lá. Eu descobri que ainda tinha mais fundo, por isso que eu não estava subindo ainda. E aí, quando eu entro na Umbanda e eu começo a estudar, faço um curso de meses de vivência exclusiva de Pombagira, aí eu pego o livreto. É nessa hora. E aí ele deslancha. Porque eu tinha feito tudo antes. Eu resolvi fazer Jornada da Deusa, entendeu? Resolvi fazer várias coisas antes de lançar o tarô. E todo mundo falava, você tá de autossabotagem, você tá de autossabotagem. Só que se não fosse a Jornada da Deusa, eu também não teria chegado Tudo acrescentou, né? Acredito, né? Exato. Foi o tempo certo, meu. Foi exatamente do jeito que tinha que ter sido. E esse tarô, a minha pombagira faz atendimento no terreiro. E um dia ela levou ele. Ela não usa sempre, mas uma vez ela levou e ela falava para todo mundo com ela. Dona Sete Sais escreveu comigo. Então teve muita pesquisa, teve uma parte intelectual importantíssima que não dá para ser. Mas muito foi escrito por Pombagira, assim. O que esse tarô ele tinha, ele era assim, vamos dizer que ele era mais, ele dava mais acolhimento antes. Hoje ele é incisivo, ele é assim, irmã. Abre o olho, caralho, entendeu? Você fica esperta. Não seja otária. Ele é muito direto mesmo nas cartas, né? Mudar a maneira que você tá existindo. Abre o olho, não ignorar, não tem como desver. Agora vai lá e muda, entendeu? Mas sabe o que é o mais gostoso de ouvir de tudo isso? É que cada vez você coloca mais mulheres dentro dessa produção, né? Para quem não sabe, ele foi produzido, né? Ele foi idealizado pela Nath. Ele foi ilustrado por uma mulher que é a Valéria, linda, maravilhosa, que fez tudo à mão, né? Todos os desenhos. Ele foi feito numa gráfica onde só trabalha mulheres. E agora a gente está ouvindo essa experiência de que foi produzido dentro desses encontros de mulheres, que foi esse curso anterior, que a Pombagira também é uma mulher. E foi a cada dia ele está ficando mais rico, né? Assim, de valorização, dessa força da mulher que a gente consegue ver nas cartas mesmo, né? A gente, quem pega, eu acho que não, né? A roda do sagrado feminino, quem trabalha não consegue deixar de não ter o tarô das lobas, porque é muito especial, é muito especial. E para quem lê ainda o livro, né? Mulheres que correm com os lobos, que se identificam, que facilita a leitura. Bem que eu vou te falar que o livreto, para mim, é suficiente, vamos dizer assim, porque ele é muito explicativo, tanto no conto quanto na explicação de cada carta, né, Nath? E essa sua preocupação também de ter colocado a explicação na forma do conto e a simbologia da carta, né? Foi muito legal. Eu fiquei preocupada porque ele é nichadíssimo, né? Ele é específico demais. Porque ele está associado com contos que vêm de dentro de um livro específico. E as pessoas falam, eu queria aprender a jogar tarô antes. Eu acho que é totalmente desnecessário. Não é uma condição de maneira nenhuma, assim, você precisar saber o tarô. Inclusive, eu tenho relatos de pessoas que estão aprendendo tarô por causa do tarô. Porque é uma linha de raciocínio, provavelmente uma linguagem uma inteligência parecida com a minha, né? Então, tipo, eu vejo as coisas de um jeito que, sei lá, a gente fala a mesma língua, por isso que elas também estão aprendendo tarô com o tarô das lobas.
Mas um feedback que eu gosto muito, e eu tive a oportunidade de ver isso presencialmente, é de levar ele depois do ritual. E às vezes é um ritual assim, ainda, como a gente está falando de sagrado feminino, o feminino, ele ainda tá muito dentro do estereótipo de gênero, né? Que foi imposto. Sim. Então a gente está indo para um lugar de cura onde o performar gênero está sendo reforçado. Então faz muito sentido. Mas eu vou para conhecer, para ver como o tarô está sendo usado, né? As pessoas me convidam, as mulheres me convidam para participar e também para levar o meu ponto de vista dentro desse lugar, né? Que é um ponto de vista subversivo. Então, quando se abre o tarô depois, é um tapa na cara seguido de um abraço. Do tipo, ó, acorda, mas junta aí, entendeu? É aquela coisa, mulheres que acessam esse lugar da indignação, da raiva, da não aceitação, elas são mulheres revolucionárias, porque a gente não precisa de mulher aprendendo a ser mulher, entendeu? A gente precisa de mulher mudando o mundo. E é isso, eu acho que depois da pandemia, que eu acho que foi esse momento, né? Cada vez mais as mulheres estão se mostrando mais capazes, mais fortes, né? Mais vendo que a gente consegue. Vai dar tudo certo. E mesmo assim, falando de mulheres, agora falando bem sério, né? Eu acredito que tem muitos homens que têm mais energia feminina do que próprias algumas mulheres. Então, a gente não tá falando, gente, que o tarô das lobas é só para mulheres, não é isso. Tem muitos homens que têm uma energia feminina, assim, maravilhosa, que a gente não... incomparável, né? Que trabalham muito essa energia feminina dentro da vida, né? Do dia a dia, né? Então é muito especial, gente. Muito especial mesmo. E, Nath, falando sobre isso, no Tarô das Lobas, ele tem no livreto umas tiragens diferentes, né? Do sapatinho. E qual a sua tiragem preferida e por que você, né, idealizou ela dessa forma? Olha, Conta pra gente. eu acho que uma das coisas que, pelo menos assim, vendo, né? Eu já falei pra você, Nath, que eu tenho um problema de consumir pouca coisa na internet, né? Eu planejo meu conteúdo, gravo meu conteúdo, posto e vou embora. Eu tô tentando mudar isso. Eu acho que tem um povo aqui que me segue que tá vendo que eu tô aparecendo lá. Tô colando na página de vocês agora, tô deixando comentário, tô engajando. Primeiro que é para movimentar, né? Porque a gente precisa desse movimento em grupo Dessa coletivo, troca, né? para cresça juntas, né? Tipo, para informar o algoritmo que esse conteúdo é relevante, para dar força, impulsionar e incentivar essas mulheres a continuarem se expressando, né? Então tem muita gente aqui que eu sigo, que eu vou lá, gente nova que eu comecei a seguir. É, e aí, mas agora tendo um pouco mais de referência, como eu comecei a ver um pouco mais desse, ir para mais páginas de tarô e tal, eu comecei a ver. Eu conheço, acho que eu e talvez umas outras duas pessoas que façam método, que criem método, criam. Ou que criam, mas que compartilham, vamos dizer assim. Porque criar, às vezes a pessoa cria, mas não compartilha, como saber. Mas assim, que eu vejo nas mídias sociais são poucas pessoas que fazem vários. E eu acho isso um diferencial, por quê? Porque foi o que eu postei no Stories agora respondendo a Renata. Ela falou assim, quais são os rituais que a gente pode fazer com o tarô das lobas? E eu falei, cara, eu não sei, que eu não faço ritual mágico com tarô, ainda que eu tenha ganhado essa semana um ritual, um livro, Rituais de Magia com Tarô. Eu ainda não porque eu sou da macumba, então a gente não faz, essa é outra linguagem. Eu acho que se você faz, ótimo, pode usar o tarô das lobas, qualquer tarô que você quiser, inclusive o meu, não vai fazer diferença. Agora, o lance é que a metodologia, ela tem uma função muito terapêutica, né? Porque ela te dá um norte, ela é específica e ela vai direto na questão. A pergunta, ela é muito mais importante ou tão importante quanto a resposta. Então, se eu sei fazer a pergunta certa
ela é um tesouro, cara. Ela é uma chave que ela abre para um outro portal de consciência, de revelação, enfim, traz, pelo menos, faz você refletir sobre uma coisa importante. Então, é por isso que eu criei vários métodos que eu crio. Isso é uma coisa que eu faço faz tempo. Eu gosto de fazer, eu acho que eu adoro a leitura direcionada por um método, assim, também gosto das outras, mas para mim, como oraculista, faz mais sentido. E a minha favorita, eu não sei. Olha, Eu, eu confesso pra você que a minha favorita é a do sapatinho. é, como que Pra ela é? mim, Abre ela, conta ela. é... abro aqui pra você, já te mostro agora. A Ó, essa é a do sapatinho, vamos ver se dá pra ver. ler em voz alta, que a gente é maravilhosa. Obrigada, é uma maravilhosa por estar aqui com a gente. Ah, essa é a do sapatinho, Nath, que eu mais gosto. Porque a que eu cheguei, né? Porque geralmente quando a gente aprende o tarô, pra mim, na minha cabeça, a gente não tem que aprender com o tradicional. Pra mim, a gente tem que aprender Sim. com o que a gente tem mais afinidade. Porque é aquele que a gente vai passar mais tempo admirando, observando os detalhes, os símbolos. Então, eu entendo perfeitamente as pessoas que começaram a aprender a ler o tarô a partir do tarô das lobas. Porque a gente tem que ter afinidade com o deck. Uhum. Pra mim, é isso. E aí, muita gente coloca, né? A gente tem algumas tiragens, formas de tiragem já que todo mundo faz, vamos dizer assim, né? Cruz Celta, né? Nos outros baralhos, mesa real, tal. Mas pra mim isso é muito especial, colocar dentro do conto um método novo e diferente. Pra mim, a leitura sai de outra forma, Uhum. de uma forma muito mais especial e muito mais fácil interpretação, né, para a gente conseguir passar para o consulente. Para mim é muito especial essas formas de leitura que tem nesse livro, muitas. Por isso eu fiz essa pergunta, porque para mim muito especial mesmo. Como você disse, poucas pessoas fazem isso e poucas pessoas compartilham a forma. Então eu acredito que tem momentos e momentos para tudo, né? Porque a gente não vai fazer uma tiragem aqui agora e vai usar o método. Talvez não. Mas, às vezes, quando a gente faz uma leitura mais completa para a pessoa, que a pessoa não tem nenhuma pergunta, né? A gente explica, conta a vida toda dela primeiro, como, né, já está explicando dentro da tiragem, e no final ela não tem nem dúvida para perguntar depois, né? Por isso eu acho importante o método de tiragem, né? Acho muito legal. É, Nath, vamos. Pode falar, eu, perdão. eu acho que talvez tenha vindo daí, sabe, do direcionamento para um lugar terapêutico. Porque quando eu faço atendimento particular, eu pergunto qual é o momento da vida da pessoa e o que ela está precisando. Porque daí eu avalio qual é o método que eu vou usar com ela. Sim. Então, eu acho que vem desse lugar. Foi bom você ter trazido isso. Nossa, mas é muito, muito legal mesmo, porque eu acho que é muito. Acrescenta muito na nossa leitura, viu? Muito mesmo, é muito especial. Obrigada, viu, Nath? Fez muita Tô diferença na nossa vida. feliz. Nath, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos convidar as pessoas, porque semana que vem nós vamos ter convenção de bruxas e magos, né? Acho que várias pessoas já conhecem, né? A maior convenção da América Latina, que acontece em Paranapiacaba, em Santo André. Ela acontece uma vez por ano e vai acontecer agora dia 6, 7 e 8 de maio. Não, perdão. 5, 6 e 7. Né? A sexta, o sábado e o domingo. E a Nath vai estar lá palestrando no dia 6, né, Nath? Eu vou deixar depois, vou colocar depois embaixo as datas e os horários e os locais onde a Nath vai palestrar, tá bom? Porque eles estão ainda, né, finalizando essa programação toda e aí eu coloco direitinho. Mas conta aí pra gente, Nath, como tá a expectativa? Você já foi na convenção? Você já palestrou lá? Cara, Como que vai ser? eu nunca fui na convenção. Eu tô muito animada. Eu tô muito animada. Eu tô muito feliz porque, ai, Vanessa, eu queria que você estivesse aqui. Daí você ia chegar lá toda cigana maravilhosa. Com Eu certeza. que vai queria muito encontrar pessoas que estão aqui, conheço pela internet, que a gente se relaciona para dar um beijo, um cheiro. Cara, então eu nunca fui. Eu nunca fui, mas eu sempre tive muita curiosidade. E eu nunca palestrei, eu tô muito animada, eu tô muito Legal. feliz de
ter sido convidada, né? Porra, puta honra, Uhum, da honra, sim. sabe? A Natália do passado, ela nem ia apresentar. Quando ela tinha que apresentar na faculdade, ela faltava, cara. Tamanho era a minha vergonha. Vergonha. Eu não era uma pessoa confiante. Extrovertida. Eu não Confiante. era confiante e nem, tipo, desenrolada, né? Então, eu era tímida. Então, acho que a Natália do passado, ela tá, gente, olha só o que ela tá fazendo. Não. Um cachorro. Ou isso, né? Tipo, a Natália do passado tá, mano, ela publicou um tarô! Chocada! Nunca imaginei. Mas eu vou super produzida, tô muito animada porque eu preparei uma roupa especial. Estamos Vou me divertir esperando. Quero várias fotos, né, Nath? possível. Oi, Quero várias fotos dessa roupa especial no dia, hein? Por eu vou favor. stories. Eu vou começar a publicar o teaser amanhã. Gosto. Porque eu amo fantasia. E a gente vai falar lá sobre a psicologia da adivinhação. E tem várias nuances, né? Um assunto profundo que a gente pode abordar de várias maneiras diferentes. E vai ser as duas, a 1 da tarde eu vou falar, né? Lá no salão comunal. E a 1 da tarde eu vou fazer as assinaturas de quem quiser levar o tarô, o livreto, quem quiser comprar lá. Enfim, quem quiser passar, só me dar um beijo, tirar uma foto. Porque eu vou estar muito bonita com a minha fantasia. Gente, para quem nunca foi na convenção, a convenção ela é muito especial. Vem gente do Brasil todo. E é o momento que a gente consegue colocar para fora todo vindo do jeito que a gente quiser, né? Que a gente não vai ser julgada. Então, todo mundo vai de capa, porque lá é friozinho, então a gente aproveita. Todo mundo vai de chapéu, de bruxa. É muito divertido. E eu tenho certeza, Nath, que vai ter muita gente nessa palestra, viu? Lá, geralmente o pessoal compra um passaporte, né? Quem tem passaporte tem direito a assistir todas as palestras gratuitamente. Então, é muito cheia todas as palestras. E tenho certeza que com a sua não vai ser diferente. Vai ser muito Meu, legal mesmo. a Vanessa tá falando uma coisa importante. Lá, além disso, né? Tipo, meu, vai ter um puto evento, é um evento anual que é referência, né? Na área que é a bruxaria, a feitiçaria, as magias todas, as coisas do invisível, a espiritualidade, né? Mas assim, é um puta lugar bonito. É lindo Não, Paranapiacaba. Paranapiacaba é especial, gente. A energia de lá é surreal. Quando começa a descer aquela névoa, gente, é maravilhoso. É cinematográfico. E assim, com todo mundo Ah, vestido de feiticeiro, o negócio é louco. Então, para ir, mesmo que, tipo, de curioso, para passear numa cidade histórica, eu acho que é da hora, assim. Vão sim. Não, vale muito a pena mesmo. E é o que você está falando, né? Vai ter gente de todo jeito, vestida de cigana, de bruxa, de todas as formas. Lá eles, né, tem uma área, um pouquinho de tudo, né? Tem a parte dos xamãs, tem a parte dos oraculistas, a parte dos ciganos, tem as vendas, né, também. E em falar nisso também, quem for, a Nath vai estar assinando na casa do escritor, autografando o tarô de quem já tem. E quem não tiver, também consegue adquirir lá, gente. A gente com certeza vai levar o tarô para, na hora que terminar a palestra, conseguir fazer a compra. Lá tem a Associação Brasileira de Bruxaria, que também vai estar vendendo tanto os tarôs da Nath quanto da Vanessa também, que a Vanessa é linda. Também estamos aí querendo preparar uma live linda, porque vai estar lá palestrando, belíssima. Então, quem quiser adquirir, consegue adquirir lá, tá, gente? Qualquer coisa pode procurar a gente, que a gente vai estar com os tarôs lá para venda também. Nath, deixa eu te falar outra coisa, que a gente tá cheio de novidade, que eu gosto. Agora a gente tá entrando nesse mês das mães, mês de maio, amanhã já é maio, e a gente queria fazer um convite muito especial, né, para todas as mães que estão aqui próximas a São Paulo, porque a gente pretende fazer uma coisa, um encontro presencial dessa vez, mas nada impede que a gente consiga colocar algumas pessoas virtualmente nas próximas vezes, se for o caso. Mas conta pra gente, Nath, o que a gente quer fazer no dia 20? Separem essa data, gente. Dia 20/5, vai ser um sábado, às 14 horas.
Conta pra gente, Nath, porque eu Ó, quero que você conte a novidade. tô muito animada com esse mês de encontrar, de sair, sabe, da tela. Porque, ai, porque pegar, né, gente? Porque tá em público, tá ali ao vivo presencialmente, conhecendo as pessoas, trocando, porque é outra energia, cara. Presencialmente é outra coisa, né? No encontro de pessoas, a gente sentiu isso muito diferente. Então, dia 20 eu vou estar lá na Editora Unidos, as maravilhosas. Estão organizando um encontro pra gente, que é aberto. Então, mulheres de São Paulo, mulheres que estarão em São Paulo nesse dia, a gente vai ter essa dinâmica que eu vou estar lá para a gente fazer o nosso presente de Dia das Mães, né? O nosso lugar de reconhecimento e vai ter uma feitiçaria lá também. Então, vão lá na Editora Unidos dia 20, que é o presente, nosso presente de Dia das Mães, né? Para as nossas. Isso. A gente vai estar nesse dia, a gente já está lá no Instagram da editora. Assim que vocês saírem aqui da live, vocês já conseguem dar uma olhadinha lá. Aí lá tem todas as informações de horário, local, endereço. Mas só para a gente falar um pouquinho, vai acontecer no dia 20/5, um sábado, né? A gente preferiu fazer nesse dia porque a gente tem foco nas mães solo, né? A gente vai fazer uma relação do Tarot das Lobas com as mães solo, né? Nesse mês tão especial das mães, a gente quer unir essas informações. E a gente resolveu fazer no sábado, porque a gente sabe que a mãe solo trabalha, a mãe solo dá conta de tudo, e eu tenho certeza que ela vai reservar um espacinho de tempo nesse sábado para fazer esse encontro maravilhoso, porque vai ser muito especial. É igual a Nath falou, faz tempo que a gente não faz alguma coisa presencial. A gente fez há pouco o encontro das autoras na editora, foi maravilhoso, rendeu muito, né? O pessoal gostou muito e a gente, então, que estava presente, foi uma troca de experiência maravilhosa. E a gente espera que seja dessa forma também no dia 20 com a Nath. A Nath vai estar lá para a gente fazer um encontro, um bate-papo e relacionar o Tarot das Lobas com a mãe solo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Vai ser Nath, deixa eu só responder umas perguntas aqui. A Thaís está perguntando se é aberto ao público geral. Isso, ó, a convenção é gratuita, né? Você chega até Paranapiacaba, a palestra é gratuita. Algumas palestras lá na convenção você precisa da pulseirinha, outras não. Eu vou me informar direitinho para ver se a da Nath vai precisar ou não, mas pode ir tranquila, porque geralmente não é pago. No dia 20, na editora, vai ser gratuito também. A gente quer realmente proporcionar esse momento especial, esse presente realmente para as mães. Então, vai ser gratuito esse encontro também, tá bom? Acho que tem mais alguma pergunta, Nath? Acho que foi isso. Então, é aberto ao público, tanto no encontro na editora, quanto lá na convenção. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa, Nath, que você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente falou tudo que a gente gostaria e um pouquinho mais. Sim, eu tô ocupada aqui. Me digam vocês. Olha, gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Nath? Vocês têm alguma curiosidade sobre o Tarot das Lobas? Eu vou mostrar um pouquinho do tarot aqui. Eu tenho ele, a caixinha nas mãos. O Tarot das Lobas é muito lindo, gente. É apaixonante. Um livretinho do tarot super lindo. E quem quiser também adquirir o tarot, consegue adquirir no site da editora, Editora Unidos, editoragraficosunidos.com.br. A gente tem ele aqui, deixa eu pegar aqui. Já mostrei para as meninas naquela hora algumas cartas, né? Tem muitas e muitas mulheres em várias cartas. É muito especial. Aparece em várias cartas também. Theo foi um participante especial a toda essa produção. Esses dias conta de Barba Azul, Baba Yaga. Uma seguidora, que é uma taróloga, que ela fez um review com todas as cartas, mostrando uma por uma. Eu compartilho isso direto também. Quando vem a que legal. Logo, logo, Vanessa, logo, logo. Já tô pensando já.
A gente gosta sim, porque a gente não quer parar, não. A gente quer se aprofundar mais no tarô das lobas e entender cada vez mais essa visão diferente, né, de trabalhar com tarô. Muito legal, Nath. Nath, então vamos se despedir. Então a gente se despede até semana que vem, porque a gente está esperando todo mundo lá na convenção, no dia 6, às 14 horas, né, Nath? A primeira, né? A uma da tarde. Umas 13 horas. 13. Legal. Aí eu vou colocar direitinho, gente, na descrição depois o horário e o local, tá bom? Deixa E a like. Vanessa linda também, ó. Vou salvar. Tá bom. Muito A Vanessa também vai estar lá. Desculpa, Nath. A Vanessa também vai estar lá palestrando depois. Vou super fazer o convite já aqui para ela não dizer não. Vanessa, faz uma live com a gente essa semana para convidar o pessoal também para a convenção, viu? Queremos ver você lá. Vamos assistir a Vanessa. Eu com certeza vou falar da gira. Você acha que eu vou perder? Vou perder não, de jeito nenhum. Nath, vamos nos despedir então, que a gente espera todo mundo. Gente, muito obrigada por todo esse momento especial que a gente teve aqui, por contar coisas inéditas que a Nath nunca tinha contado sobre o tarô. Foi muito especial saber que mais mulheres do que a gente imaginava participaram dessa criação. Isso foi muito especial, muito especial. Obrigada por compartilhar isso com a gente, viu, Nath? Que bom, não. Tchau. Agradeço ao Exu aqui, por você Exu comigo, pedir a benção dos meus guias aqui. Aí, olha, a comunicação foi que foi. Então, Laroye, Exu, Laroye, Pombagira, muito obrigada a todos. Agradeço a sua ancestralidade, a minha ancestralidade. Agradeço a todo mundo que está aí. Ingrid, um beijo. Thaís, Rio de Vanessa. Vanessa, outra Vanessa também. Então, espero que a gente possa se dar uns beijinhos, uns cheirinhos, uns abracinhos pessoalmente. Isso, gente. Esperamos vocês lá, então, no sábado. Eu vou passar direitinho o horário e o local. Esperamos vocês lá para dar um beijinho pessoalmente. Então, tchau, tchau. Nath, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo isso. Eu tchau, tchau. agradeço. Obrigada. Beijo. Beijo.